Nessa aula iremos introduzir o conteúdo de forças e começarmos a falar das leis de Newton. Então, até o momento, nós abordamos todo o conteúdo da cinemática, vimos todas as relações de movimento, vimos como que se descreve o movimento. Agora iremos entrar numa área da física, onde a gente vai se preocupar em buscar entender o porquê desses movimentos. Então, nós chamamos isso de dinâmica. Então, se a cinemática ela procura descrever o movimento, a dinâmica vai procurar entender as causas do movimento. Tá? E para entender os movimentos, a gente tem que entender as ideias de forças. Tá? Então nós vamos falar muito sobre força. Essa aula é mais para introduzir todas as características, os fundamentos necessários relacionados à força e já começarmos aqui a falar das leis de Newton. Tá? Apesar de ser leis de Newton, houve uma contribuição muito grande para a formulação desses princípios relacionados às ideias de Galileu. Tá? Então, se a gente fizer uma contextualização histórica, nós vamos ver que boa parte daquilo que está nas leis de Newton também já foi estudado, desenvolvido um pouco por Galileu. Tá? Newton é aquele que vai sistematizar, vai aprofundar e vai descobrir algumas propriedades também relacionadas com a questão de massa, aceleração relacionadas com as forças. Então, começo a aula aqui deixando uma mensagem para vocês, né, que a força esteja com vocês. Tá? Hoje vamos falar sobre força, então que a força esteja com vocês aí. Não vão para o lado negro da força, estejam aqui no lado bom da força da física. Então, o que seria força? Né? Em física, o termo força tem um significado específico. É tudo que é capaz de produzir ou alterar um movimento, dependendo da interação entre dois ou mais corpos. Então, para que haja força, primeiro, tem que haver uma interação entre dois ou mais corpos. Então, se você não tem uma interação, você não vai ter a ideia de força. Então, ó, você vai ter que ter algo que possa produzir ou alterar o movimento de um corpo. Tá? As interações, gente, podem ser de duas naturezas. Você pode ter uma interação por contato ou a distância. Então, gravem isso. Ó. Interações das forças podem ser de duas naturezas. Você pode ter uma força de contato ou uma força à distância. Essa força à distância nós chamamos também de forças de campo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês poderem entender melhor. O que seria força de contato? Ó, quando os corpos estão encostados um ao outro. É o que ocorre, por exemplo, entre a pedra e a superfície do solo, ou entre a criança e o brinquedo. O que acontece aqui com a pedra? Ó, a pedra ela vai estar se mantendo em equilíbrio sobre o solo graças à atuação de forças. Então, você tem várias forças atuando aqui, são as interações, para que haja esse equilíbrio. A criança aqui ó, usa o pé para gerar a força que faz movimentar o patinete. Então, essas aqui são forças de contato. Você tem uma aproximação entre os dois corpos, entre dois ou mais corpos. Tá? Você tem que ter um mínimo de dois corpos interagindo para que você possa ter uma noção aqui de força. Tá? E existem as forças de campo. Né? Nós vamos destacar, estou dando destaque aqui nas imagens para a força da gravidade e a força magnética. Ó. Decorre de interações à distância. Como exemplo, temos a força de atração que surge ao se aproximar o ímã dos clipes. Essa força aqui é a força magnética. Ou a força gravitacional que faz o paraquedista cair, que é a aceleração da gravidade que puxa as pessoas para o chão. Então, gravem isso. Valor de força, nós podemos ter as forças de contato, tá? Que inclusive nós vamos falar muito aqui nas leis de Newton sobre as forças de contato, e também você pode ter as forças à distância, que são as forças de campo. Visto então esses conceitos ali, nós também podemos falar sobre os efeitos das forças. Quais são os efeitos que as forças podem proporcionar? Basicamente são três, olha só. As forças podem ser identificadas por seus efeitos: alteração da velocidade, deformação e manutenção do equilíbrio. O que seria a alteração da velocidade? Você tem aqui, por exemplo, ó, as forças aplicadas pelos trilhos nas composições do trem provocam alteração na direção de sua velocidade, permitindo que o trem faça uma curva aberta, por exemplo. Então, é tudo aquilo que você pode provocar alteração na velocidade, vai ser um dos efeitos, tá? Pelas forças. Então, por exemplo, imagine que você está parado, aí chega aquele seu colega, te dá um empurrão, te joga lá para frente, né? O que aconteceu ali? Houve uma interação entre dois corpos, né? Entre aquele seu colega te deu um empurrão e entre você. E isso mexeu com o seu estado de equilíbrio, tá? Você estava em um estado de equilíbrio e agora você passou
está em movimento, você ganhou velocidade. Então você está relacionado aqui com o equilíbrio, você estava no estado de inércia, nós vamos inclusive falar sobre a primeira lei de Newton, que é relacionada à inércia, você estava num estado parado, aí aquele empurrão você ganhou velocidade. O que acontece? Além desses dois efeitos, você também pode ter a deformação. Aqui o da cama elástica é um dos mais famosos aqui para a gente poder entender bem esse conceito. Ó. Quando o garoto toca a cama elástica com seus pés, ela sofre uma deformação. Essa deformação, no entanto, é temporária, pois a cama recupera sua forma original quando o garoto deixa de estar em contato com ela. Mas também pode ter deformações permanentes. Imagina, por exemplo, um carro que está andando a alta velocidade, então ele tem uma velocidade ali, aí ele não vê um outro carro que está vindo na frente, ele até tenta frear, ou seja, ele tenta alterar a sua velocidade, mas não consegue e bate num outro carro. O que vai acontecer quando ele bater naquele outro carro? Vai haver uma deformação daquele corpo. Né? Aquele carro, certamente, ao bater, nem que seja uma batida leve, uma batida alta, aquele carro vai amassar de alguma forma. Então, perceba, você tem a velocidade, tem a deformação e tem a manutenção do equilíbrio quando o corpo ele não sai do seu estado de inércia. Então, basicamente, aqui são os efeitos das forças. Outra coisa importante que nós temos que saber aqui, nessa introdução, antes de entrar provavelmente nas leis de Newton, é a caracterização de uma força, ou seja, força é uma grandeza de natureza vetorial. Gente, nós comentamos ainda em sala de aula, antes de entrar nesse período de quarentena, nós falamos sobre a ideia de vetor. O que é um vetor? Todo vetor ele é caracterizado por possuir um módulo, direção e sentido. Lembram lá na sala de aula, quando eu ficava andando de um lado para o outro, dava passos, explicava para vocês a ideia de vetor? Por exemplo, que importa muito para onde você está indo, o sentido para o qual você está indo. Não adianta eu apenas falar assim, ó, estou andando 10 metros, mas 10 metros o quê? Na horizontal, na vertical, para cima, para baixo, em qual sentido? Você indo para o sentido norte, sentido sul? Então, ó, até coloco aqui ó, uns exemplos para vocês poderem entender. Ó. Para levantar a caixa, a mulher aplica uma força vertical para cima. Ela vai tentar levantar essa caixa e vai fazer uma força para cima. Então, se eu tivesse que colocar aqui um vetor da força que essa mulher está fazendo, seria uma força para cima, vertical para cima. Para provocar o deslocamento do carrinho, os homens exercem forças horizontais para a esquerda. Então, eles estão tentando empurrar. Então, você vai ter uma força aqui ó, que está na horizontal para a esquerda. Então, o vetor aqui ó, seria horizontal para a esquerda. Esse carrinho também tem uma força que está sendo aplicada, que é uma força de reação. Isso vai ser o que nós vamos falar na terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação. Então, ao mesmo tempo que esses dois homens aqui estão empurrando o carrinho também está empurrando eles. Tá? A força resultante, que é esse conceito aqui importantíssimo, gente, gravem essa ideia de força resultante, vai ser quando você somar as duas forças e você vai ter uma força que sobrepõe, por ser maior. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que esses homens estejam aplicando uma força, sei lá, depois nós vamos ver inclusive a unidade de força que é em Newton. Então, vou dar um exemplo. Imagina que estejam aplicando uma força de 100 newtons para cá e essa caixa esteja oferecendo uma força de 50. Então, se eu pegar 100 menos 50, eles vão estar empurrando com 50. Isso que é a força resultante. É quanto que vai estar resultando da soma total das forças. Então, ó, força que se atuasse sozinha sobre um corpo produziria o mesmo efeito que um conjunto de forças aplicadas sobre ele. Por enquanto só grava essa ideia, depois nós vamos ver com os cálculos, com exercícios, como que a gente entende melhor esse conceito. A representação de forças, então, gente, vai ser por um vetor. Vocês já estão familiarizados com vetor? Olha só, a representação de uma força é feita por meio de um vetor, como mostra a ilustração. Então, ó, você tem a reta suporte aqui, que é a direção, tem o sentido e tem o módulo. Eu dei para vocês então um macete, se vocês lembram disso, né? Que é o seguinte, lembra do sentido como sendo a seta. Então, ó, aqueles conceitos que nós vimos lá de vetor logo no início da introdução à física vai servir para a gente aqui. Ó. A seta é então o sentido. A direção é essa linha aqui. Então você pode entender, gente, que uma única direção pode ter dois sentidos, concordam comigo? Imagina que eu traço aqui, gente, ó, uma reta na vertical. Eu posso ter um sentido para cima e posso ter um sentido para baixo. Então uma única direção pode ter dois sentidos. Imagina uma reta na horizontal. Posso ter o sentido para a direita e o sentido para a esquerda. Tá? Então, só para dar uma revisada aqui com a parte de vetor, que vai ser importantíssima. A gente vai utilizar muito as ideias de vetor. Então, estejam bem fixos, né? Separem bem na cabeça de vocês, gravem bem essas diferenças entre sentido e direção e o módulo. O módulo é o valor, tá?
estejam com isso bem definido na mente de vocês, porque isso vai ser importantíssimo para a gente fazer os cálculos daqui para frente. E, enfim, nós temos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, quando um corpo ele vai estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, olha só, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, esse corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa aqui, gente, vai ser a famosa primeira lei de Newton. Muita gente grava só a primeira parte da lei, muita gente associa a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, com o fato do corpo estar em repouso. Então, um corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Ó. O corpo que estava em repouso, permanecerá em repouso. Essa é a tendência do corpo. Só que muita gente esquece essa segunda parte. Ó. Pelo amor de Deus, não esqueçam essa segunda parte da lei de Newton, da primeira lei de Newton, que é o seguinte: o corpo que estava em movimento retilíneo uniforme manterá sua velocidade constante, ou seja, um corpo que está da mesma forma que um corpo, ele tende a permanecer em repouso, né, um corpo que tem uma velocidade nula, o corpo também que está em movimento retilíneo uniforme, ele vai ter tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, se você pegar, por exemplo, um corpo e soltar ele no vácuo e der um empurrão, a tendência é que ele continue indo indefinidamente. Se você pegar, por exemplo, uma superfície bem polida e jogar uma bolinha de gude, se você der um peteleco, a tendência é que ela continue se movimentando. Assim como um carro na pista também vai ter tendência de ficar sempre em velocidade constante, a não ser que haja forças contrárias que vão impedir que ele continue em movimento. Tá? Então gravem, gente, toda a primeira lei de Newton com essas duas ideias aqui. Essa primeira lei fala não somente do estado de repouso, mas também da tendência de continuar em movimento retilíneo uniforme. Nós já vimos o movimento retilíneo uniforme, aprendemos a fazer todos os cálculos, então vocês já estão familiarizados com esses conceitos aqui. Vocês nunca mais esquecerem, vou botar uma imagem aqui, ó, que é o seguinte: aqui tem a foto do Isaac Newton, e aí ele dizendo o seguinte: ó, hoje não estou afim, só saio da cama arrastado. Mas Newton, não podemos escrever isso. Aí ele dizendo aqui, ó, então coloca aí: um corpo em repouso tende a continuar em repouso até que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Eu costumo dizer que essa primeira lei de Newton também vocês podem sempre lembrar quando vocês estão lá estudando normalmente, né? Aí vocês têm que levantar cedo da cama, vocês, né, não conseguem, né? Estão sempre com preguiça, aí vocês estão aqui aplicando a primeira lei de Newton, que é aquela tendência de você não querer sair da cama, continuar na cama em repouso. É basicamente essa ideia aqui: um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Dois exemplos aqui para a gente poder fechar essa parte teórica, que é o seguinte: ó, quando você está lá no ônibus, por exemplo, ó, e tem uma freada brusca, o ônibus está andando normalmente, você tem uma freada brusca. Os passageiros movimentam-se para frente como se estivessem sendo arremessados. Por quê? O corpo ele estava em movimento, então ele tinha a tendência de permanecer em movimento. Mas no momento que você dá uma freada brusca nele, isso gera uma reação, né, naquelas pessoas que estão sentadas ali no banco. Outra coisa também, quando você vai empurrar, por exemplo, um carro, todo mundo já deve ter tido aquela experiência de tentar empurrar um carro, né? O que acontece? Se você já alguma vez na vida tentou empurrar um carro que estava enguiçado, alguma coisa assim, você geralmente aplica uma força muito grande no início, mas depois que aquele carro começa a ganhar movimento, a quantidade de força que você aplica geralmente tende a ser menor. Por quê? Um carro inicialmente em repouso, ele é posto em movimento por uma pessoa que o empurra, né, como mostra aqui na imagem. Mas depois que ele começa a ganhar movimento, fica mais fácil você empurrar, porque ele sai do seu estado de inércia. A força necessária para tirar um corpo do seu estado de inércia geralmente é maior do que a força para você poder manter aquele movimento. Tá? Para fechar essa parte teórica, né, porque esse vídeo aqui eu vou abordar somente a teoria relacionada com a força da lei de Newton, tem uns experimentos que vocês podem fazer em casa. Eu até retirei do livro de vocês. Olha só, você pode pegar uma folha de papel ofício, uma folha do caderno, colocar uma borracha numa extremidade, ó, e tentar puxar essa borracha aqui. Vocês vão perceber que a tendência é ela continuar em repouso. Tá, ó, é possível perceber a inércia de uma maneira bem simples, utilizando uma borracha e uma folha de papel. Coloque a borracha sobre uma das extremidades da folha. Depois, puxe rapidamente a folha pela extremidade oposta, aplicando uma força paralela à superfície da mesa. Observe que a tendência da borracha vai ser permanecer no mesmo lugar, não alterando seu estado de repouso. Tá? Aqui uma síntese, né, daquilo que eu falei com vocês. Se vocês fizerem esse experimento aqui, ó, coloca a borracha e puxa. Vocês vão perceber que a tendência é ela continuar parada, tá? Por causa da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Tá bom? Então a gente fecha aqui a parte conceitual. No próximo vídeo nós vamos entrar já resolvendo alguns exercícios. Tá bom? Então até o próximo vídeo aqui.